Primeiramente, eu quero agradecer a professora Luciana Alves por ter sido minha orientadora. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. E hoje eu vou apresentar o meu TCC, trabalho de conclusão de curso. O tema que eu escolhi é inclusão escolar. Aí com esse tema eu escolhi o uso de recursos tecnológicos como ferramenta de apoio aos estudantes com necessidade específica de da rede estadual de Araguatinhas, Tocantins. As tecnologias de informações e comunicação, a famosa TIC, quando inserida em ambiente escolar, favorece o interesse e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos, informatizando os conteúdos e interanos em classe, além de ampliar as suas concepções e acepções do mundo, deixando de ser apenas uma utopia. Entende-se que o estudo a partir de meios tecnológicos acessíveis, onde amplo oportuniza aos alunos com necessidades educacionais específicas, dando mais liberdade para interagir a turma, criar, desenvolver durante as aulas e tornando-os participativos e ativos durante as aulas. O trabalho tem como objetivo o uso de recursos tecnológicos para auxiliar a aprendizagem de estudantes com necessidades especiais da rede de ensino da cidade de Araguatinhas. A pesquisa que apresenta propôs também desenvolver recursos tecnológicos para auxiliar o docente e principalmente os alunos com necessidades visuais no processo de ensino nas escolas públicas estadual de Araguatinhas, com vista à melhoria de apreensão de conteúdo e na interação entre professores, alunos, alunos, escola e também escola comunidade. E também a utilização de instrumentos música digitais e virtuais na educação de necessidades específicas e dos demais alunos resulta um grande impacto indireto na sociedade, onde todos tenham o mesmo mérito, a mesma oportunidade para desenvolver a percepção acerca da problemática enfrentada e que consigam expressar a opinião e construa suas próprias concepções para entender e assim respeito a inúmeras
de vivências sociais, culturais, éticas e também entre outras. A sociedade e a escola, enquanto formador de cidadão, deve trabalhar a inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas, cujo processo voltará-se à acessibilidade física, intelectual e cultural, ou seja, atendendo todas suas necessidades, ingressando para dentro da escola. A inclusão não deve ser somente realizada com habilidade de inserir os educandos ao espaço físico escolar, com a estrutura que permita sua locomoção. Por exemplo, o cadeirante, ou seja, eu tenho problema de locomover, eu necessito de ajuda de outra pessoa para ir em qualquer local. Como eu tenho uma cadeira motorizada, isso facilita muito. E com isso, torna-se um ambiente escolar um local de diversidade, ao mesmo tempo igualitário. Ou seja, qualquer um que pode ter necessidade, seja muito igualar um que tem. A educação especial tem cumprido na sociedade duplo papel de complementaridade de educação igual, atendendo de um lado democratização do ensino, na medida que responde às necessidades de uma parcela da população que não consegue usufruir do processo igual de ensino do outro, responde o processo de segregação, legitimando a ação seletiva da escola regular. Isso que fala Mosqueira e Estobals. Conforme Moraes, um livro de 2003, os ambientes desejáveis são aqueles que se preocupam em resgatar e cultivar a alegria de toda a escola, os ambientes que contribuem para o desenvolvimento de experiências ótimas de aprendizagem, onde as crianças possam se sentir mais felizes emocionalmente, elas se tornam mais saudáveis. Aí o Moura destaca que uma escola padronizada com recursos, estrutura física, pedagógica, ela também aumenta o grau de aprendizagem e o desempenho desses alunos que possuem deficiência, pois o ensino, avaliação igualitária para todos os educandos. Não há exclusão ou desmotivação. Esse trabalho, o início dele, no primeiro período, na disciplina de metodologia científica, onde eu preciso trabalho com a equipe de 7 pessoas, onde foi muito legal trabalhar com eles.
e também ele foi elaborado ainda quando eu iniciei, em 2007, 2017. Aí eu resgatei esse projeto e eu queria transformar ele em TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Então, apresentando para vocês agora. Aí os procedimentos metodológicos é uma pesquisa em campo, mas através de observações diretas, intensivas e extensas, ao motivo dessa pandemia não foi possível. Aí eu fiz a coleta de dados através do Google Docs, aí com base em estudo bibliográfico, tendo caráter qualitativa e genética das jogadores. A pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social. A- As correspondências, tudo encaminhado via e-mail. Eu, eu queria fazer essa pesquisa com 4 escolas, mas por falta de retorno, essa pesquisa foi realizada de forma online com professores de 2 escolas, um do ensino médio e a outra do ensino fundamental. Em seguida, eu encaminhei esse questionário. As 2 escolas me responderam. O instrumento de pesquisa foi questionário misto voltados a professores e diretores das instituições. A reunião foi realizada com gestores e equipe pedagógica e também professores da sala de recursos multifuncionais da Escola Estadual Aldina Gonçalves de Carvalho, através do Meet. Aí eu precisei esses 2 aplicativos que eu Talk, que tem como desenvolvedor Ronaldo Tonório, 13.000 ganha desenvolvido por ingresso do campus Araguatins, que eu estou quase sobre direto, que é meu amigo. Os resultados da pesquisa foram apresentados de forma de tabelas, gráficos e análise da resposta, mostrando as principais causas que interferem os estudantes com necessidades específicas. As metodologias utilizadas na sala de aula e a situação da utilização de plataformas educacionais online pelos professores com alunos que possuem necessidades educacionais específicas. Aqui foi as respostas dos gestores das instituições. Entendeu? Eles diziam o seguinte:
as necessidades dos estudantes com necessidades educacionais específicas não foram atendidas. Aí tem a falta da adequação da estrutura da escola, falta material didático. Precisa pensar na formação dos professores na área, na área de educação inclusive. E também eles falam que dá suporte de recursos multifuncionais. Eles sempre buscam na internet softwares educativos e também existe a alfabetização individualizada e livre, tendo em vista que apenas um estudante é alfabetizado nessa língua. Aqui dão as respostas dos professores quando a utilização do aplicativo e software educativo em grande maioria ainda eles consideram que ainda não são qualificados para trabalhar como metodologia as atividades lúdicas com facilitadores do ensino. Há muitas cidades têm a facilidade na elaboração de planejamento diferenciado. Esse aí dificulta muito na aprendizagem do estudante. A formação de profissionais na área da educação inclusiva também. Uma sala com muito aluno também é trabalho bastante. Um professor citou que, com o uso da tecnologia, o aluno todos mais atento às aulas, pois o ensino todo prazeroso e atrativo. Seu envolvimento é bem maior com a interação. Assim conseguimos com mais segurança alcançar os objetivos propostos. Em relação à necessidade que precisa ser atendida, destacar a dedicação à leitura. Uma das dificuldades, talvez mais agravante em tempos de pandemia, tem muito aluno que tem problema de ter aula online. E isso dificulta bastante a aprendizagem deles. Isso foi citado por um professor. Isso é uma dificuldade de trabalhar com aluno através do ensino remoto. Apenas 44% dos professores afirmaram que conhecem aplicativo de auxílio no ensino dos alunos com necessidades educacionais específicas. Aqui é considerado final esse estudo também afirmar que os aparelhos digitais, tablets, smartphones seriam perfeitos
para o aperfeiçoamento da aprendizagem desses alunos que fazem licença, pois aí poderiam utilizar os aplicativos para dinamizar sua aprendizagem. Ficou evidente que é importante nesse tempo, assim como a importância do uso de aplicativo para o ensino dessas crianças que podem necessidades educacionais específicas, pois isso fará que os ensinos aprendizagem desenvolvam com melhor qualidade as metodologias dinâmicas, interativas e inovadoras que contribuem para um aprendizado completo onde os direitos tornam mais ativo e adquire autonomia para pensar e agir de maneira criativa. Aqui são algumas referências que eu consultei. Aqui é o questionário que eu apliquei via e-mail para a escola. Aqui são as dos professores. E aqui eu coloquei uma frase de autoria própria. Não foi fácil chegar até aqui, mas com fé, força de vontade, estou conquistando mais essa vitória. Obrigado a todos por essa colaboração, a todos os alunos. Obrigado. Muito bem, Matheus. Eduardo, vi o nome do Matheus aqui. Parabéns, Eduardo, pela sua apresentação. Gostaria de cumprimentar a Elisana, que ela não poderia deixar de estar aqui, né? O quarteto, Eduardo, Elisana, Shakira e Matheus, não é isso? Então, para dar continuidade, agora nós vamos para a avaliação, tá? Eu passo a palavra agora para o professor José Mendes de Menezes Júnior, né? Faça as suas considerações, professor. Boa tarde a todos novamente, muito obrigado. Eu agradeço primeiramente ao Eduardo e à professora Lucinalva pelo convite em estar novamente participando desta apresentação do trabalho, um trabalho que é muito relevante, uma temática muito especial, né? Principalmente para o Eduardo, que sofreu na pele, né, essas dificuldades todas que ele está relatando no trabalho dele. Também a professora Lucinalva por estar sempre tão ligada às questões da educação especial. É um prazer muito grande estar aqui participando da defesa desse TCC com vocês. Agradecer também o convite feito pelo professor Moisés, através do e-mail, para estar participando aqui desta banca. Matheus, não, eu já entrei no embalo da Lucinalva. Eduardo, é o seguinte, meus parabéns por trazer uma discussão tão relevante, né, não somente a discussão e a investigação, mas por, através do seu trabalho, você buscar levar o conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos para dentro de uma unidade escolar da região, compartilhar os conhecimentos, as tecnologias computacionais que existem, né? Você acabou levando duas, uma tão popular no mundo, né? Inclusive, recentemente, o desenvolvedor recebeu um prêmio internacional pela grandeza desse programa, e também você levando uma prata da casa, né, um aplicativo que está sendo desenvolvido e melhorado pelo nosso querido professor Torquato. Então, é muito, muito importante, muito especial o seu trabalho, é extremamente relevante, e eu acho que vai levar um impacto muito essencial, muito
positivo para aqueles professores, aqueles educadores com quem você se reuniu e apresentou essas ferramentas para ele, né? Para eles. Acerca do seu trabalho, né, escrito, a sua apresentação, nós já conhecemos a sua capacidade, né, o seu potencial, o seu trabalho, que com muito esforço você tem conseguido cumprir com todas as metas que você tem estabelecido, e eu espero que essa seja apenas mais apenas mais um dos degraus que você tem nessa escalada que você tem pela frente. Eu tenho alguns apontamentos, acredito que o nosso principal papel aqui é, primeiramente, avaliar se você tem condições, né, de estar concluindo o curso através desse trabalho apresentado, e também não só uma avaliação para verificar se você atingiu as metas estabelecidas, mas também para, caso tenha alcançado, nós possamos apontar possíveis melhorias para que o seu trabalho ele possa ficar ainda melhor. Eu fiz alguns apontamentos e eu anotei todos eles num documento de texto que posteriormente eu posso estar passando para você e para a professora Lucinalva, para que vocês possam estar fazendo essas correções. Quanto à estrutura, quanto às coisas que você apresentou, os conteúdos, creio que já tenham sido bastante alinhados na primeira banca, né? Eu acredito que você melhorou bastante a questão do trabalho, que ainda precisava ser feito. Você adaptou ele à questão da pandemia, explicou, foi bem claro, né? Em todas as dificuldades que esse momento trouxe para você, no desenvolvimento desse trabalho. No geral, as coisas que eu percebi que precisam ser resolvidas são coisas absolutamente simples, que muitas vezes na escrita a gente lê, relê, e por estar sempre trabalhando com o trabalho, trabalhando com o TCC, a gente não vê, né? Porque cansa, aí às vezes um erro de digitação simples, uma repetição de palavras ali, um termo colocado em um lugar incorreto, que pode ser melhorado de uma outra forma. Tudo isso vai estar colocado nesse documento de texto que eu vou passar para você e para a Lucinalva. Outra questão importante é a questão das citações, das referências, que eu percebi que existem algumas citações que estão feitas ao longo do trabalho, mas elas não estão lá nas referências. É preciso que você, tudo que citar, você referencie. Também eu separei aqui nesse documento de texto todos esses pontos. Uma outra questão também acerca das referências é a questão que nem todas, né, você disponibilizou o link e a data de acesso que você teve, que você conseguiu acessar esse documento. Então, é importante também que você identifique eles. A questão da paginação também está incorreta, né? Eu creio que você fez a junção posterior dos PDFs, e embora a sua introdução na contagem correta seria a página 9, lá no seu texto está contando que ela é a página 3, sendo que nós temos uma série de outras páginas anteriores. Então, é importante que você possa estar corrigindo isso também, tá bom? Eu vou passar aqui no chat alguma dessas sugestões de melhoria, e creio que nada compromete a qualidade final do seu trabalho, certo? Mas se você fizer essas correções, eu creio que vai estar ainda melhor, e meus parabéns, é isso que eu tenho a contribuir com o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor Menezes, né? Essas correções, elas são sempre bem-vindas. Hoje eu fui reler o trabalho do Eduardo e eu vi tanta coisa cheia de gente, mas acontece. Então, eu sempre digo que a banca, se ela não vier para contribuir, nem precisa de banca, né? Então, essa contribuição é sempre bem-vinda, né? Nós sempre acatamos. Tiveram muitas sugestões na primeira, né? Assim, que foram acatadas, né? E que nós estamos aqui justamente para aperfeiçoar o trabalho. Muito obrigada. Para dar continuidade às avaliações, eu passo agora a palavra para o professor Moisés Laurence de Freitas Lima Júnior. É o povo tudo de nome grande. Professor, muito obrigada por estar aqui. Agora é com o senhor. Tá. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao convite da banca, para o senhor Lucinalva,
parabenizar, né, o Eduardo, que a gente via a luta dele no laboratório, a gente que acompanhou ele, a dificuldade que era para ele assistir a aula normal, né? Entrar no laboratório. O laboratório, infelizmente, não estavam preparados para até hoje não estão. Na verdade, tem um agora que o Eduardo já consegue entrar, que é um que está lá no bloco D, que quando foi fazer, na época, eu tava respondendo pelo setor da informática, e eu fui lá com a fita métrica e medi certinho para caber a cadeira do Eduardo lá, né? A gente já teve esse cuidado. Então, que o Eduardo deixou até esse legado para um próximo aluno, né? Porque depois dele a gente começou a perceber melhorias e coisas que devia ter sido feita, né? Então, lá, o laboratório D, Eduardo, se você for lá, você consegue sentar na sua cadeira, com a sua cadeira lá, e isso foi fruto do que a gente foi lá. Foi eu e o professor Anselmo, nós fomos lá com a fita métrica para colocar as bancadas, né, de acordo com o que a gente imaginou, a cadeira dele vai entrar aqui e tal. Então, é um legado que tu deixa para o Instituto, né? E de um cara que... E também de amizade, né? Que você deixa com seus colegas, que a gente sempre via ali depois da aula. Aí sempre tinha o Matheus, a Elissana, os três que estão aqui, né? A Shakira, ajudando ele a andar de um lado a outro, né? Que o Instituto é um pouco grande. Então, parabéns, viu, Eduardo? Parabéns mesmo, fico muito feliz. E quanto ao trabalho, Eduardo, eu vi aqui, eu gostei aqui eu gostei que você foi bem sucinto, não enrolou, escreveu exatamente aqui o que você fez, demonstrou aqui onde você queria chegar, mostrou as suas conclusões, eu realmente achei bem interessante, né? Só que eu vi aqui, por exemplo, você colocou a tabela 1, que você fala aqui do Handtalk e do New Header, né? Bem, você não fez nenhuma apresentação do New Header antes, né? Você fez aqui do Handtalk, ok, ficou legal, mas você devia ter feito uma apresentaçãozinha do New Header, porque você só falou dele, mas você não disse o que era em momento nenhum, né? Então eu senti falta de você meio que explicar um pouco do que é esse aplicativo, né? Não necessariamente muita coisa, só falar exatamente que é. Inclusive, essa tabela 1, ela ficou um pouco solta no teu texto. A gente está lendo aqui e aí, de repente, se depara com a tabela 1, que aí você fala que os dois aplicativos, o desenvolvedor, ficou legal a tabela, mas você até colocou na apresentação, só que faltou meio que uma introdução e explicar um pouco essa tabela, entendeu? Eu acho que algumas linhas aqui já dava para resolver esse problema. Aí, o que eu fiquei... Teve um ponto aqui que me chamou a atenção também, que esse teus números aqui, né? Você perguntou aqui, quantos estudantes com necessidades especiais frequentam a sala de aula em que você leciona? Então, teve mais de 3 alunos, aí eu fiquei na dúvida, são salas diferentes ou esses professores têm a mesma sala? Me explica, eu não sei se, talvez passou despercebido, mas eu fiquei com essa dúvida aqui. Na verdade, mandei o questionário para os diretores e professores. Eu não podia pessoalmente, como debate pandemia, eu mandei eles questionário e eles me retornaram. Não, eu entendi, mas a minha dúvida é o seguinte, quero saber do universo que tu pesquisou. Esses professores, que eu vi aqui que foram 9, né? Eles são da mesma escola, são da mesma sala? É porque, assim, qual que foi a minha maior dúvida? O que, assim, que me causou um pouco de estranheza. Eu achei um número muito grande, porque, por exemplo, você pegou 3. Se forem professores de sala diferentes, ou escolas diferentes, né? Eu, particularmente, não sabia que teria um número tão grande de alunos, entendeu? Com dificuldade. Essa é a minha dúvida. São mesma sala, ou é diferente? É sala diferente. Sala diferente. É porque tem vários tipos de deficiência. Tem deficiência visual, física, entre outros. Tem varia muito. Entendi. Eles pegaram geral aqui, né? Isso. Tá, não, interessante.
Eu achei que, eu não imaginava que, tipo assim, nesse teu universo tão pequeno, você tivesse tantos alunos, né? Que todos deram aqui mais de 3 alunos com algum tipo de necessidade, né? Mas eu achei bem legal aqui, Torquato. Tem alguns probleminhas aqui, o professor Menezes até falou, alguns que eu já havia verificado aqui, né? Eu notei alguns detalhezinhos aqui no texto, mas no geral tá muito bem, eu consegui compreender bem o que você quis, né? Eu percebi também que que a pandemia atrapalhou muito o teu trabalho, né? Assim, Mas, que você teve que fazer sair muito do que você estava imaginando, mas eu achei que, mesmo assim, o seu trabalho ainda ficou muito interessante, mesmo com esse problema da pandemia aí. Pode falar, o que você falou? se fosse, se fosse presencial, esse trabalho sairia melhor, eu acho. Com certeza. Dá de perceber, lendo o texto, que, assim, se você conseguisse fazer, igual você estava imaginando, fazer as oficinas, levar as crianças, esse teu trabalho seria um trabalhão mesmo. Muito, muito interessante. Mas eu acredito que você fez o melhor que podia, né? Pelo que eu vi aqui. E parabéns mesmo, viu? Parabéns à professora também pela orientação. Eu gostei muito do trabalho. Eu vou. Assim, professor, eu acredito que eu fiz algumas anotações que eu não vou nem enviar o PDF para vocês, porque, como o Menezes já fez essa questão muito, já verificou até a questão de paginação, de referência, para não ficar alguma coisa redundante, viu? Está bem, Mas professor. assim, eu acho que minha observação maior seria só fazer um ajuste naquela tabela lá que fala dos aplicativos, né? Fazer uma introduçãozinha de outro programa, citar, explicar um pouco a tabela, etc. Seria. Ok. Uhum. E foi bem interessante, assim, eu agradeço ao professor Moisés pelas suas contribuições, muito obrigada mesmo, e agradeço mais uma vez por não ter aceitado a extensão de prazo do Eduardo, né, né, Eduardo? Assim, e dá para o Eduardo até fazer esse ajuste, porque o Torquato gravou um vídeo, né? Fez um vídeo apresentado na reunião com a equipe da escola, né? Então, lá, Legal. e a gente foi lembrando desse vídeo que ele gravou, né? Com todos os passos. Então, assim, eu agradeço mais uma vez, professor Moisés, agradeço também, professor Menezes. Aí, nesse momento, eu vou pedir assim que o Eduardo, a Elisana, a Shakira e o Matheus, o quarteto, né? Vocês saem um pouquinho, que a gente vai ver se o Eduardo vai se matricular o ano que vem. Aí a gente chama vocês para dar a nota, tá bom? Ok. Tchau, tchau.